bem-vinda ao MamãeCast, o melhor podcast para mães da internet. Eu sou a Carol Hessel e é um prazer ter você aqui. Lembra que esse é o nosso podcast de rede de apoio. É aqui que você vai ouvir histórias de outras mães, é aqui que você vai se inspirar, é aqui que você vai se sentir acolhida e também ouvir muitas dicas, muitos conselhos de especialistas, porque agora o MamãeCast não é só histórias da maternidade, da mulher que se tornou mãe. Agora o MamãeCast também tem entrevista com especialistas, então vai conferir os outros vídeos do MamãeCast para não perder nada. E hoje eu tô com uma convidada que é uma super mãe e também uma super especialista em educação, em neuroeducação. Eu tô aqui com a Vanessa Galvani. Muito obrigada, Van, por ter vindo Carol. Aqui. Com é um certeza. Prazer enorme ter você. Eu já seguia você nas redes sociais, já acompanhava o seu trabalho, já aprendia muito com você e tá aqui com você para trazer as minhas perguntas é um prazer enorme, viu? Bom, imagina. Bom, adorei o convite. Obrigadão. A Van, ela é a mãe da Alice, que tá quase completando 6. Isso. Da Amanda também, que tá quase com 3. Esposa do André. Neuroeducadora emocional. Escritora. Pedagoga. Mestre de não sei o que, ó. A mulher tem um currículo. Vai lá nas redes sociais dela e segue lá pra você acompanhar. Com certeza você vai conhecer muita coisa. É muita informação. Mas a gente já vai chegar nessa parte de informação, a gente já vai chegar nessa parte de conteúdo em si. Eu quero, antes de entrar na neuroeducação, eu quero conversar com a Vanessa mãe, com a Vanessa mulher, que muitas vezes a gente dá tanto enfoque na nossa carreira, que aí a Vanessa mãe, mulher... A mãe não, a mãe sempre tá on, né? Mas a Vanessa mulher, às vezes fica pra lá, então eu quero conversar algumas coisas sobre esses temas com você. Mas antes, vamos começar pelo começo, que é a gestação. 2 filhas. Sim. Uma de 6 e uma de 3, vamos falar assim. Foram planejadas, não foram? Sim. Como é que foi a decisão, assim, de ir pro próximo filho, sem querer querendo? Porque às vezes é assim, né? Eu tô nessa. Eu não quero ter outro. Mas se for sem querer querendo, talvez tenha. Ai, foram super planejadas, assim, né? Eu falo que eu nasci pra ser mãe. Meu maior sonho era ser mãe. Com 15 anos eu já falava, assim, que eu queria ser mãe. Sério? É. E aí, esse sonho era tão grande que eu fui pra área de educação, me preparar pra ser uma ótima mãe. Isso não ajudou muito, vou falar pra vocês depois. Mas, expectativa e realidade, né? Com certeza. Uma coisa é ser educadora, outra coisa é ser mãe. E aí, eu tinha esse grande sonho, mas eu tava ciente que eu precisava encontrar alguém que fosse ser um bom pai, que fosse ser um bom parceiro. Porque se não tivesse essa pessoa, não ia rolar. E aí, quando eu encontrei o André, eu já falei pra ele, eu quero ser mãe, tipo, vamos rápido, que o relógio tá batendo. E ele super topou, ele falou, cara, é isso, vamos. Então, a gente foi meio que atropelando as coisas, nem de casou e já começamos a tentar. Já começamos a tentar e tudo. Então, eu não tava muito naquela coisa de, vou curtir o casamento, vou viajar. Eu falei, não, eu já curti a vida inteira, agora vamos ter filho e tudo. E aí eu engravidei primeiro, eu tive um aborto. Tá. E importante falar isso, porque as pessoas não falam. Importante. E foi bem sofrido, assim, foi uma coisa assim que eu não sabia, exatamente isso, eu não sabia que isso era comum. Cara, quando eu fui fazer o primeiro ultrassom, tipo, o cara me tratou super mal e virou e falou, não tem nenhum bebê aqui. Sim. Sério? Nossa, tipo, num laboratório super chique, sabe? Aí eu saí aos pedaços, assim, chorando. Você e ele liga pra sua médica. Ele falou, liga pra sua médica que ela vai te contar o que você precisa fazer. Umas coisas assim, tipo, foi muito, muito estranho. E aí, E aí você teve, só uma curiosidade, porque claro, as pessoas não falam, e é vamos bem falar, importante. Vamos falar. Você teve que fazer aquele procedimento de internar Então, como eu já tava num processo de querer parto natural. Tá. Já tava com uma equipe super, humanizada e tal. E aí eles me indicaram que o melhor seria deixar o processo natural, porque aí eu não corria nenhum risco de fazer algum machucado no útero e aí depois ter uma segunda gestação mais complicada. Aí esperei naturalmente, sem saber o que ia acontecer. Nossa, deve ser... Não, foi assim... Dias horríveis, né? Não, assim, nossa, depressivo. Eu lembro que eu não tinha vontade de sair da cama, não tinha vontade de tomar banho.
Muito difícil e zero apoio, zero informação, ninguém falando, ninguém queria falar sobre isso, ninguém, assim, as pessoas não sabem o que falar quando você fala que perdeu um bebê. As pessoas ficam assim, daqui a pouco você vai engravidar. Ainda Pelo bem menos foi no começo. Pelo menos foi no Gente, começo. eu Assim, acho que isso, super, eu nunca perdi, graças a Deus, Nossa. mas assim, eu acho que isso deve ser a pior coisa de se ouvir, porque, gente, foi no começo, mas era um bebê, eu me tornei mãe, né? Nossa, cara, foi muito assim, muito. E aí, esperar todo esse processo de, ai meu Deus, será que vai acontecer? E vai acontecer. E aí, quando começou a acontecer, foi muito assustador, assim, né? Começou a sair muito sangue. Eu fiquei desesperada que o bebê ia sair, eu não sabia. Nossa, assim, foi muito apavorante. Aí eu liguei pra médica. Ela falou, não, vamos tentar achar uma doula. Eu nem sabia que tinha doula pra isso. Nem sabia. Então, na verdade, é a mesma doula, mas ela é uma doula que vai te apoiar nesse processo de expulsão do feto, né? E aí a gente não conseguiu nenhuma doula, porque tava tendo um evento. Nossa, foi uma loucura. Mas aí no final eu acabei indo pro hospital e terminei o processo lá, porque eu me senti mais segura de estar com a médica perto e tudo. E aí depois disso... Durou quanto tempo? Foi um parto. É um parto, né? Teve contração. Ninguém me falou isso. Sério? Que eu comecei a entrar em contração e eu tinha uma cólica, uma dor horrível. Nossa, foi assim, horrível. E aí não tinha remédio que podia, não tinha. Foi aí que a médica falou, vem pra cá, que eu pelo menos eu te dou aí uma analgesia e a gente espera e a gente vai estar com você, você vai ficar segura. E você chegou a ver alguma coisa? Não, porque eu tava apavorada, assim, Tá. de tipo, ai meu Deus, se eu ver, o que eu faço, né? E aí foi muito bom ter o acolhimento de todo mundo, mas foi muito estranho entrar na maternidade com todo mundo tendo bebê, sabe? E eu sangrando assim, e as pessoas olhando pra você meio assim, né? Por quê? Tipo, o que você fez, sabe? Tipo, tem esse julgamento também. Parece como que assim, né? Exato. E ouvindo os chorinhos, muito assim. E aí, por causa disso, eu decidi que o meu outro parto ia ser em casa, porque eu não queria ir pro hospital, não queria ter aquela sensação muito estranha que eu tive, assim, eu falei, imagina, agora eu vou voltar e ter uma sensação de que posso perder, sabe? Aí eu falei, não, eu vou fazer de tudo. E aí foi bom, porque depois que acabou todo esse processo, eu fui fazer um processo terapêutico, super recomendo isso, assim, não finja que nada aconteceu, porque aconteceu. Foi uma vida, e aquilo até na constelação, isso tudo faz parte, você tem que processar isso. Se você não processa esse trauma, essa emoção, isso vai ficar ali, vai impactar a próxima gestação, vai impactar na forma como você vai maternar o seu outro bebê. Porque você é mãe de 3, na verdade. Isso, né? E aí você vira e fala assim, não. Aí você vai ficar super cautelosa, você vai ter várias questões porque você não processou aquela etapa importante. Então processa. Então eu fui, chorei o que precisou, fiquei deprê sem tomar banho o quanto precisou, falei com quem eu precisei fazer. Fiz o que eu tinha que fazer, sabe? E aí foi bom, porque aí a hora que eu tava bem, demorou uns 2 meses, eu tava bem, e aí eu liguei pra médica, a médica falou, tá liberado, a hora que você... Beleza, então eu falei, agora vai acontecer. E criei que isso acontecesse. Eu lembro que foi muito engraçado, porque aí eu falei pro meu marido, a gente vai pra Bahia e eu vou ficar grávida na Bahia. Já reservei tudo, uma pousada super bonitinha, eu falei, a gente vai... Eu tinha certeza que eu tenho uma menina. E eu falava assim, a Alice vai nascer, a gente vai fazer a Alice na Bahia. A Alice vai fazer a Alice na Bahia. E ele falava assim, nossa, mas você tá muito certa disso. Eu falei, estou completamente Ela veio com certa. Temperinho baiano, Veio, então. nossa, ela é daquelas. E ainda foi muito legal. Quando eu tava lá, eu ainda comprei uma roupinha lá da Bem-vinda Bahia. Eu fiz isso aqui, ó, é Bahia. E foi, engravidei. Mulher. Eu voltei da viagem, eu sabia que eu tava grávida. Deu 2 semanas, eu fiz o exame, eu tava grávida e foi. Assim, não fiquei com medo nenhum. Acho que isso é muito importante. A gestação foi... Cada gestação é um processo. A segunda eu tava assim, pronta. Eu falei, cara, é isso. Não tive medo em nenhum momento de perder, de que contei pra todo mundo, que era um medo que eu tive na primeira gestação. Eu falei assim, não vou contar pra ninguém. Só que aí eu perdi, e aí o que aconteceu? Eu queria falar sobre isso. Cara, porque foi horrível. E aí meio que você tem que dar a notícia e já falar, eu fiquei grávida, mas você já perdeu. Eu tava grávida e eu acabei de perder. Era muito ruim. E aí não, aí com a Alice, com 6 semanas eu já falei com todo mundo, tô grávida, é uma menina, eu tenho certeza. E todo mundo, eu falei, não, mas vou fazer o exame. E aí eu fiz, e era menina, e saí falando, Alice. Não tinha chave de revelação naquela época, né? Mas foi muito legal. Então foi muito gostoso, muito planejado, foi uma gravidez, assim, deliciosa, porque... Eu tinha acabado de terminar o mestrado. Então, grávida dela, com 8 semanas, eu defendi até a dissertação. E aí, eu fui
curtir a vida, curti a gestação, fiz yoga, fiz pilates, fiz tudo, estudei. Nossa, até não querer mais, fiz todos os cursos de gestantes possíveis, imagináveis. Foi muito gostoso, foi muito saudável. Você focou nisso? Não, totalmente, energia total. Toda essa energia que antes estava no mestrado. Nossa, curti muito, foi muito gostoso. Me preparei muito pro parto, né? Me preparei muito pro parto, que era... né, planejado em casa. Foi domiciliar? Pois é, eu não dei conta, né? Eu acho assim, foram longas horas, 22 horas de trabalho de parto. Mas você começou no parto domiciliar. Não, foi tudo. Eu fui pro hospital com 9 centímetros, quase nasceu no carro. E hoje eu falo que se a minha equipe tivesse me segurado, eu teria nascido em casa. Cara, você é a segunda entrevistada que faz parto domiciliar e que vai pro hospital e que fala a mesma coisa. Não, assim, eu fui naquela hora que é a sensação... Mas por que você foi pro hospital? Você não tava aguentando mais? Então, é porque assim, quando tá perto do bebê nascer, você tem uma sensação de morte muito grande. Uma dor muito profunda e você se desconecta, assim, você fica muito selvagem, né? E é uma hora de uma dor muito intensa. E aí você precisa de uma equipe que te segure, né? Te coloque, né? Isso, que te coloque no chão, assim, falar, não, esse é o processo, a gente tá aqui com você. Só que eu entrei em pânico e a equipe meio que falou, então vamos pro hospital, entendeu? Tá. E eu tava assim, gente, não, isso é horrível, meu Deus. E aí eles, bem, bora pro... E aí a bolsa estourou no carro, assim, eu saí, assim, ó... Eu cheguei lá, assim, nascendo, né? Foi muito rápido. Foi bem rápido. Aí você chegou lá, não teve nenhuma intervenção. Não, teve. Ainda que eu falei assim, não, eu vim pra cá, agora também eu vou tomar anestesia. Eu não vou passar pelo possível sem anestesia. Tempo. E deu tempo. A médica, eu falei, você jura pra mim que vai dar tempo? Ela falou assim, olha, tá quase, mas eu juro. E ela deu só um pouquinho, assim. Tá. Realmente deu uma adormecida. Aí eu não senti mais a contração. Aí ela falou assim pra mim, agora você tem uma contração. Aí ela faz uma força. Aí eu fiz e ela saiu, assim, escorregou. Assim, foi muito rápido. Então, aí eu fiquei pensando, depois eu falei, ia ter nascido em casa. Você tava quase. Tava quase. Enfim. E aí foi muito bom, porque aí pra Amanda eu me senti muito mais confiante. Tá. Né, pra você já tinha passado por esse processo, já. Né? Você já conhecia. Então. Mas aí, enfim, foi tudo isso. E aí o meu puerpério foi devastador, assim. Foi muito difícil. Muito difícil. Eu acho como todo puerpério Todo puerpério. Né? Nossa. Mas tem mulheres que sentem mais. Nossa, eu me senti muito sozinha, assim, muito sozinha. Mas você chegou a ter rede de apoio? Seus pais? Eu criei, assim, tinha minha mãe, e depois, quando a Alice estava com 4 meses, eu contratei alguém pra vir fazer comida, porque eu vi que realmente eu não ia dar conta, não ia, a gente acha que vai dar, não dava e tudo. E aí, naquela época, ainda tinha aqueles grupos de mães. Eu tentei ir, mas eu achei muito difícil me conectar, assim, porque os horários... Eu tava tão cansada que eu não queria sair de casa. Eu não queria sair de casa, eu não queria ver ninguém. E aí, todo mundo, vai, você tem que sair, você tem que sair. Eu acho que foi nessa hora que eu comecei a empreender. Ó, que loucura. Com 4 meses da minha filha. Sério? Foi assim, eu tive uma super transição de carreira, né? Depois a gente vai falar sobre isso. Mas foi bem nesse período que eu tinha acabado o mestrado e eu decidi que eu não ia seguir a carreira acadêmica. E mesmo com bolsa para doutorado, eu falei, não, eu não quero. E aí meu marido falou, tira um ano sabático aí, curte a bebê e vê o que você vai fazer. E aí quando ela tava com 4 meses, começou a me dar um desespero, assim, de ficar sozinha em casa. E ele falou, agora é a hora de você empreender. Ele falou, agora é a hora de você ver o que você vai fazer. E aí eu comecei a ter uma energia, não sei de onde, para poder estudar, sem dormir, para poder fazer plano de negócio, todas essas coisas doidas, né? Mas foi isso. Quando ela tinha 4 meses. 4 meses que eu comecei, assim, foi a hora que, assim, saiu da esterogestação, assim, eu comecei a ficar um pouquinho melhor, assim, mas a Alice foi muito difícil, porque a Alice nunca dormiu mais que 1 hora. Nunca. À noite? A minha filha foi assim por muito tempo. Há quase 2 anos de idade, assim. Foi muito intenso, assim, eu fiquei tão louca, tão surtada, assim, eu tenho foto, assim, descabelada, assim, cheia de olheira, assim, e eu ligava pro meu marido e falava, se você não chegar agora, eu vou pular do 20º andar, de tão cansada que eu tava. Ele falava, não, calma, respira, e não era depressão, era puerpério, desesperador, né, e aí era muito difícil, eu falava assim, eu só preciso dormir, meu Deus, eu só preciso dormir, E ela se amamentou? Livre demanda, tudo. Mais uma coisa que eu saquei aí é um processo emocional muito intenso, puerpério, né? E se você tá disposta a mergulhar, entrar na onda e ir fundo, você vai sair renovada, transformada. Tem mulher que prefere negar, né? E aí ficar no automático, terceirizar.
nada de errado também, mas é desafiador. Mas eu falo sempre assim, é um convite pra gente. E eu aceitei, eu mergulhei, fui. E eu lembro que o pediatra da Alice me ajudou muito, né? O Cacá, querido. E ele falava assim, por que você não deixa ela dormir? E eu falo, você tá louco? É lógico que eu quero que ela durma, é a coisa que eu mais quero no mundo. Ele falou assim, tem alguma coisa em você que não deixa ela dormir. Aí ele é meio terapêutico. Né? E aí eu saí assim, falei assim, o que será? O que será? Aí fui perguntar pra minha mãe, falei, mãe, como que era quando eu nasci? Porque até aí, né? Aí ela falou assim, nossa, aí ela contava, ela quase morreu quando eu nasci. Ela começou a contar lá toda aquela história traumática. E eu falei, e eu tava onde nesse contexto todo? Enquanto você tava quase morrendo e tal. Aí ela virou e falou assim, sei lá, tava com alguém lá. E eu tava comendo o quê? Mamando? Aí ela falou assim, eles estavam te dando leite com açúcar. Pensa nisso. Aí eu falei, nossa, mas eu consegui. Ela falou assim, provavelmente você dá umas vomitadas, porque devia ser forte, né? Aí caiu a minha ficha, cara, que eu devia ter passado muita fome. E aí, quando a Alice tava ali, eu não conseguia deixar ela dormir no sentido assim, cada 40 minutos eu acordava assim, será que ela tá com fome? Eu não deixava nem ela chorar. Tanto que o Cacá falava pra mim assim, mas ela chora? Eu falei, não. Ela dá um resmungo e já coloca o peito. Eu já tô desesperada. E aí eu punho o peito e ela não tinha nem tempo de reclamar. Então assim, eu mesma não deixava ela dormir. Nesse aspecto. E aí eu falei, não, beleza, então vamos começar a trabalhar isso. E aí eu comecei a trabalhar isso. Porque, né, reviver, ressignificar o meu próprio nascimento. Esse é o grande convite que a gente tem quando a gente se torna mãe. E comecei a olhar e chorar, por que minha mãe não me deu colo, por que ela não me deu peito, por que aconteceu tudo daquele jeito, que não, né? Porque eu merecia ter alguém ali comigo, por que eu não tive a minha hora de ouro também, por que eu não... E aí foi todo esse processo, né? Então, foi aí eu comecei a relaxar um pouco, né? Relaxar um pouco, mas muito difícil. E aí outra coisa que impactou foi nessa coisa de estudar tanto, né, para receber a criança, de que eu fiquei muito apegada à criação com apego. E eu achava que a criança não podia dar um pio, cara, um pio. Porque chorar liberava cortisol. Olha que engraçado, né? Porque hoje eu ensino o oposto. Mas aí ela não podia dar um pio, cara. Eu acho que no primeiro ano da Alice, assim, ela não deu eu ia em cima. Sério? É. E isso, cara, isso mata a gente, né? Porque é uma energia. Hoje eu entendo que, assim, gente, maternidade é um equilíbrio. E você vai achar o seu equilíbrio, seja qual for, né? Eu falo para as minhas alunas que é a seguinte: o que funciona na minha casa não é o que vai funcionar na tua casa. E tá tudo bem, entendeu? Porque cada um tem um jeito. E não tem que ter uma regra, eu melhoro a cama compartilhada. Sim, os estudos dizem que sim. Mas se você não dorme bem na cama compartilhada, não é bom pra você. Ponto. Perfeito. Entendeu? É melhor pra criança? Seria melhor pra criança, mas você vai arrumar outras formas de criar um apego e um contato físico que não vai ser a cama compartilhada. E tá tudo bem. Se liberta disso, entendeu? Porque aí impõe mais um monte de coisa. Né? Eu lembro que o Cacá falava muito isso. É o pacote é o pacote do parto humanizado. Você faz o parto humanizado e você tem que vir naquele pacote que você tem que fazer fralda de pano, livre demanda, criação com apego, aí você tem que fazer e carregar no sling, e aí usar o colar de ambar, e aí você fica tudo daquele jeito, e aí você fica, né, toda riponga, e aí aquilo não é a sua realidade, você tá morrendo com aquilo, gente. É muito real isso. Aí eu comecei e falei assim, escolha qual batalha você vai encarar, entendeu? E uma que eu virei e falei assim, logo uma que eu abri mão é comida. Que eu falei, não vou ficar brigando com comida assim. Às vezes comida é alto negócio. Não, eu quero comida orgânica, eu não quero que tenha... compra essa batalha, entendeu? A minha batalha é do meio ambiente da fralda. Compra essa, então. Não queira todas. Porque aí, não, mas eu quero livre demanda, eu quero que meu filho mame até quando ele desmamar. Compra essa. Então aí você vê, não queira fazer tudo, porque aí você para de existir, entendeu? E aí eu comecei a sacar isso, eu falei, não. Tentei fazer fralda de pano um tempo, falei, opa, não. Essa aí eu já desisto. Nem cheguei perto. Essa eu desisto. Aí fiz o BLW e tal, fiz com a primeira, com a segunda eu fiz mais ou menos. Aí, beleza, aí a cama compartilhada fiz, foi uma coisa que deu certo pra gente, mas fui abrindo mão. Aí a comida, assim, cara... Tentei umas coisas, lá é mais ou menos saudável, assim, né? Eu não fico tão estressada com isso. E aí você vai vendo o que é que vai pegar pra você. Não dá pra você fazer tudo. Acho que isso é uma maternidade saudável. O que vai ser bom pra você? E abre mão do que o povo fala que é certo, porque
é certo na casa deles. Né? Certo, a gente na casa sabe deles. o que é bom pra gente. Né? E aí, 3 anos depois, na verdade antes, né? Porque você engravidou antes. São quanto tempo de diferença entre uma e a outra? Eu engravidei com 2 e 3. 2 e 3. Totalmente planejado. Planejada também. Planejado. Assim, eu não conseguia pensar em ter outro filho enquanto eu não pudesse dormir, né? Então, assim, pra mim... Não, exato, não existe essa possibilidade. Não, pra mim, assim, eu olho gente que vai seguidinho. Hoje, eu penso que teria sido legal ter seguidinho, porque elas estão numa fase que dá um contraste, assim, de interesse grande. Mas quando eu lembro que, cara, eu falo, não, eu precisava dormir, não tinha condições. Não, então, assim, exato. então isso é isso. Cada família vai decidir o que é. Então, pra mim, antes... Aí ela começou a dormir bem. Com Aí eu 2 desmamei, anos. aí eu desmamei, né, noturno com 2 anos. Com 2 anos e 3, desmamei completo. Aí eu voltei a dormir, aí eu falei pro meu marido, pronto, agora eu posso engravidar. Aí pronto, aí a gente engravidou logo de primeira. E aí também foi uma gestação tranquila. Nossa, Amanda. super, não tive nada, assim, foi super tranquilo. Foi um parto domiciliar? Ela foi, eu falo que ela veio pra fechar todo o ciclo que eu queria, assim, então veio fazer todos... Não, da Amanda é muito fofo, né, porque eu não achava que eu ia ter outra menina, eu achava que eu ia ter menina, eu sempre achei que eu ia ter menina, porque eu sempre tive muita conexão com criança-menino, assim, né, mas aí quando a Alice estava com 1 ano, assim, eu sonhei com ela, sonhei que ela vinha e falava assim, eu sou a Amanda. Você acredita? Eu levei um susto, porque nunca me passava na cabeça que eu ia ter menina, e muito menos que ia chamar Amanda, não era um nome que estava na minha cabeça. E ela falou, eu sou a Amanda. E aí eu lembro que eu acordei e falei pro André, a gente vai ter outra menina, vai ser a Amanda. Ele disse, tá louca? Eu falei, não, é verdade, é verdade. E foi, aí quando eu engravidei, eu falei pra ele assim, é a Amanda. Aí ele falava assim, mentira. Eu falei, mentira, é verdade. Aí a gente fez um chá revelação, que não foi rosa e azul, porque eu não queria, foi amarelo e verde, confundiu todo mundo. Porque é não verdade, fala quem é amarelo, quem é verde. Mas falei, gente, se for amarelo é Antônio, se for verde é Amanda. Aí Meu Deus! E aí foi verde, foi mó engraçado e tal. E aí era Amanda, então foi muito louco. E eu sempre tive uma conexão muito forte com ela. Foi muito... E ela foi uma gestação super tranquila, assim, eu trabalhei muito, escrevi, né? Aí você já tava... à tona tava me certificando seu novo no Rene, indo para os Estados Unidos. Nossa, uma loucura. Mas ela foi muito de boa, fazendo lançamento de curso, gravando um monte de vídeo. Gravei o meu último curso inteiro. E com a Alice de 2 anos ali, né, pegando loucura. fogo. E foi muito tranquilo, foi muito tranquilo. E aí eu troquei completamente de equipe, né, pra Alice, pra Amanda, fiquei lá, a gente troca o nome direto. Nossa, isso aí é uma coisa que toda mãe de 2 faz. Cara, eu lembro da minha mãe trocando e é assim mesmo. E aí aí eu tava lá na gestação, tava tudo tranquilo, parto domiciliar, né? Quando deu 36 semanas, eu fui numa consulta, e aí a minha obstetriz virou e falou, você tá com diabetes gestacional, não vai poder ter parto domiciliar. Aí eu falei, o quê? Como assim? Como assim? Aí eu sou super nerd. Quando alguém fala alguma coisa, eu vou estudo tudo. Aí eu virei, catei e falei, não, fui ler pesquisa, estudei tudo. Aí eu falei pra ela assim, não, se eu tô com diabetes gestacional, vocês deviam ter me falado a partir da 25ª semana. Por que vocês não me falaram? A gente comeu bola. Aí o exame deu negativo, a gente comeu bola. Nossa, cara, eu fiquei muito louca. Aí eu chorei dias e dias a fio, falando assim, como eu não vou ter meu parto domiciliar? Como assim? Como assim? Como assim? E aí falei com a minha doula, eu achei uma doula ótima, que eu me conectei pra caramba com ela, e eu falei pra ela, não, tem um de errado. Por que a médica não me pede um outro exame? Pra confirmar que eu tô com diabetes gestacional? Ela falou, boa pergunta. Eu falei, aí eu comecei a chorar. Aquele lá que você toma o suquinho. Aquele. Não era aquele, porque eu já tava com 37 já. Tá. E aí ela falou, não, você tem que fazer um ultrassom mesmo, e aí pelo líquido... eles conseguem saber. E pelo tamanho da cabeça do bebê, eles conseguem saber se tem diabetes gestacional. Eita, que coisa Aí eu virei e falei, por que ela não me pediu um outro ultrassom? Ela falou, eu também não entendi. Aí chorei. Aí eu dormi, eu sou muito boa de ter uns insights quando eu durmo. Aí eu dormi, acordei e falei, eu vou trocar de equipe. Com 38 semanas. Aí o André falou assim, você tá doida? Eu falei, não, eu já entendi que quem pare sou eu, não é a equipe. Quem manda sou eu não tô segura com essa equipe, eu não vou ficar com essa equipe. Aí liguei pra minha doula e falei, você consegue me arrumar uma equipe? Com 38 semanas? Aí ela virou e falou assim, acho que eu consigo, você jura que você quer encarar isso? Eu falei, eu quero. Eu tenho certeza que eu vou parir em casa. Eu sinto isso. Mas
não vamos fazer nada que não é seguro. Então, quero certificar que realmente tá tudo bem. Se todo mundo me falar que não tá bem, que tá com diabetes gestacional... E assim, você pode parir em casa com diabetes gestacional, mas se tiver controlada. Como eu tava com 38, não ia dar tempo de controlar. Aí, eu falei assim, bem, se vocês realmente me confirmarem que tô com diabetes gestacional, eu vou pro hospital tranquila. Agora, eu preciso ter certeza disso, eu não posso ficar na dúvida. Beleza, aí a gente arrumou uma outra equipe, corremos, consegui fazer o exame, e aí peguei uma médica especialista com doutorado em diabetes gestacional e virou e falou pra mim, não, você não tá. Eu tinha esse feeling, sabe? Falei, não vou tá. Ai, nossa, que estresse. E aí eu entrei no trabalho de parto, de susto. Com quantas semanas? De susto, com 38 semanas. Com 38 semanas, aí eu liguei pra equipe inteira e falei, vem! E, na verdade, era o nervoso que eu passei por causa de tudo isso. Eu entrei no trabalho de parto, a equipe toda veio, e aí não engatou. Eu fiquei com umas contrações irregulares e não engatou. Tudo foi embora. A minha doula falou, descansa, que você tá estressada, não sei o quê. Aí, ela tenta se conectar com a Amanda e tal. Eu falei, beleza. E aí eu fiz um desenho, foi mó bonito. Eu fiz um desenho, eu sou boa de desenhar, adoro fazer essas coisas. Eu desenhei como que ia ser o parto, assim, da Amanda. Eu conversei com ela, falei, filha, você vai nascer na água, vai ser lindo. Do jeito você montou a piscininha na sua montei, casa? Falei, vai ser assim, vai ter pouco sangue, porque eu tinha um pouco de medo de sangue. Eu falei, vamos fazer assim, entendeu? E foi incrível, foi do jeito que eu planejei. Quanto tempo depois desse... Uma semana depois, né? Ela nasceu de 39 e foi do jeitinho que eu tinha sonhado, assim, 7 horas, rapidinho, papapá, e nasceu na água e foi incrível, assim. E aí ela nasceu, eu olhei e falei, gente, do jeitinho que eu tinha idealizado, foi muito lindo, assim. Ela veio pra fechar esse ciclo. E Amanda significa amor, né? Uma pessoa amorosa, e ela é a pessoa mais amorosa que eu conheço na face da terra. Com 10 meses falou, te amo. Pode. Você tá de brincadeira? 10 vezes. Não falou eu te amo. Ela falou assim, sim. te amo. Fez carinha assim. Eu falei assim, gente, acabou de falar. Ela tá não. Você falar com 9 meses. Falou muito cedo. Muito precoce. E aí é muito fofa, né? A Alice também é um doce, mas existe uma conexão diferente ali, né? E então foi muito, muito gostoso. E o puerpério da Amanda foi mais de boa? Eu acho assim que eu não me permiti muito sentir o puerpério dela, porque eu tava escrevendo livro novo, né? O último que eu fiz, o primeiro, né? Escrevendo livro na maior loucura, com outro filho. Então é assim, né? Você fica ali... O segundo sempre tem umas você não questões, faz, né? Não fiz yoga, não fiz aquela... Você faz o que dá no segundo e olhe lá, né? Mas aí o que aconteceu na Amanda é que a Amanda tava com 3 meses e veio a pandemia, né? Então meio que eu fui atropelada pela pandemia. Aí tudo que eu queria fazer, yoga com a mamãe bebê, sei lá, dança materna, nada disso eu fiz. E aí a gente teve... Eu acho que eu senti um pouco dessa falta de conexão com ela. Daquela coisa... Com o segundo é muito difícil, porque você tá com um ali e o outro tá puxando, mãe, olha pra mim. E aí você meio que não tem aquele momento gostoso com o primeiro, né? Não, então foi... E aí eu tinha uma rede de apoio muito boa, né? E aí foi fácil pra mim delegar, né? Acho que foi isso. Então eu decidi, comprei minhas brigas de novo, né? Falei, beleza, livre demanda, cama compartilhada, mas aí o resto eu vou passar um pouco a bola. Então fui passando, eu tinha um monte de... Minha mãe, então na pandemia minha mãe ficou comigo quase um ano inteiro, me ajudando. Aí eu tinha uma outra pessoa também que tava comigo. Então assim, foi ótimo. Mas eu senti uma desconexão com ela, que eu não tive aquele... Ai, nem sei como falar essa palavra em português, às vezes me dá uns brancos, assim, um bond, né? Um vínculo? Isso, um vínculo bem profundo que eu tinha muito com a Alice, e com a Amanda eu não senti isso. E aí a Amanda, uma coisa muito legal de falar isso, gente, porque a Amanda é muito parecida comigo fisicamente. Muito. Eu olho as fotos, é idêntica. E aí, quando eu olhava ela, algo mexia dentro de mim. As coisas profundas que vêm, né? Depois, olhando bastante, trabalhando emocionalmente isso, eu percebi que ela me convidava a me olhar como bebê, né? Tipo, o que faltou pra você? Entendeu? Então, assim, de alguma forma... De novo, você foi revisitar esse buraco, esse né? é o convite, entendeu? Na Alice foi um convite de ressignificar o meu parto, né? O meu nascimento. E o da Amanda foi de olhar, assim, qual foi os buracos que faltaram, né? A conexão que faltou, o colo que faltou... E poder encontrar com ela nesse lugar. Nossa, foi muito difícil, assim muito profundo. E a gente tem que se assumir nisso, sabe? De olhar e falar, eu não consigo dar isso. Eu não consigo me conectar com meu bebê ainda. E tudo bem.
Você vai recuperar isso depois, em algum momento. Aceitar que tem alguma coisa ali, trabalhar isso. Foi isso que eu fiz. Eu falava, eu chorava. Eu falava assim, como assim? Minha filha é linda, perfeita. Eu falava, ai, ela tá com sono, passava pro André. Ai, ela não sei o que, tá com fome, passava pra alguém. E não ficava muito com ela, porque eu não queria encarar. Olha só. Não, isso inconsciente, gente, não é uma coisa consciente. Eu fui ver isso enquanto eu fazia minhas parcerias de escuta, enquanto eu tava ali trabalhando, entendendo por que eu tava evitando ali ficar mais com ela, né? Então é isso. E quanto tempo isso durou? Praticamente até o ano passado, assim, 2 anos. Caramba, E aí eu fui... bastante. Não, tudo, porque aí eu fui vendo que era difícil fazer tempo do coração com ela, me conectar profundo. Tudo era mais difícil com ela, sabe? Eu não conseguia colocá-la pra dormir, era difícil eu acolher o choro dela, tudo era mais difícil com ela. E aí eu falava, gente, mas por quê? Entendeu? Isso é muito importante você estar falando, porque eu conheço algumas mães que sentem muito isso e que não sabem o que é isso. Elas se sentem muito mal por... Como assim? Eu tô pensando em uma pessoa, uma colega minha que estava conversando isso comigo esses dias, e ela fala, mas, gente, eu amo a minha filha, mas parecia que não encaixava alguma coisa, né? E, enfim, você falar que durou tanto tempo, quase 2 anos, eu acho que deve dar um alívio, assim, no coração das mães, porque muitas vezes a gente se sente errada, menos mãe. E você já tinha tido uma filha, então você sabia como era. E aí acho que não tem como não comparar de certa forma. Então você sabia que não tinha essa conexão, mas talvez o seu conhecimento e enfim, as parcerias de escuta, as terapias, tudo que você fez, começou a ajudar você a se acolher também por não estar conseguindo ter essa conexão, esse vínculo da forma como você gostaria até mesmo, né, que fosse. Eu acho que a melhor coisa que uma mãe pode ter é escutar outras mães. Por isso que é muito lindo isso que você está fazendo aqui, esse podcast. E o que eu sempre falo é você escutar outras mães para você sair desse isolamento e achar que isso só acontece com você e que só você tá fazendo errado ou que só você tá lidando com essa dificuldade. Tá todo mundo no mesmo barco. E quando você escuta outras pessoas, isso te ajuda, te dá força a continuar e pensar, cara, um dia de cada vez. Hoje eu fui uma merda de mãe. Hoje eu gritei, hoje eu ameacei, hoje eu bati, sei lá, tem mãe que faz cada coisa. Tudo bem, foi hoje. Hoje estava difícil. Amanhã, o que eu posso fazer diferente amanhã? E amanhã vai ser um novo dia. O que eu preciso buscar de apoio para que eu possa amanhã estar melhor, entendeu? Então é isso. E foi difícil, até a hora que eu virei e falei, beleza, então eu vou ter que tomar algumas ações aqui, vou ter que fazer algumas coisas. Então eu decidi, eu tinha uma babá meio período, eu falei, não, eu vou tirar ela, porque eu preciso, vou trabalhar menos. Então eu falei, não, eu vou trabalhar menos, vou trabalhar só o período que ela estiver na escola, eu vou ficar com ela, período da manhã. E comecei a criar, falando, não, e vou me trabalhar emocionalmente, vou trabalhar esse bloqueio, para eu conseguir voltar e me reconectar com ela. E eu acho que o dia que foi definitivo foi o dia do desmame, que eu decidi desmamar. Ai, pra ela foi muito difícil amamentar tão tempo, assim, já com 1 ano e meio eu já não aguentava mais, assim, já tava muito chato. Eu falo que eu empurrei até 2 porque eu não queria que elas me comparassem. Mamãe, por que você amamenta ela 2 anos? Então eu falo assim, tá bom, vou fazer igual com as duas. E aí, cara, mas assim, foi muito assim, eu fazia assim de obrigação, não era mais gostoso, eu tava de saco cheio, eu já tava numa fase assim que eu queria... Cara, eu quero voltar a ser mulher, sabe? Chega, não aguento mais, eu já tava quase 5 anos dando de mamar, sabe? Ai, chega, cansei, beleza, já fiz o que tinha que fazer. E tudo bem sentir isso, a gente precisa validar que, cara, tudo bem, sentir o que você quiser sentir, né? E aí foi isso, e aí eu lembro que eu fui conversar de novo, né, com o Kaká, falando que eu ia desmamar e tudo, e aí eu falei assim, eu vou colocar o André pra fazer o desmame, que é mais fácil. E aí ele vai, aí se ela chorar, ele acolhe, tudo. É muito mais fácil, né, porque ela não sente o cheiro do leite. Aí ele virou e falou assim, por que você não vai fazer? Aí eu falei assim, é porque é mais fácil com ele. Aí ele falou, e por que você não encara, já que você tem ferramenta pra fazer, né? Aí eu falei, mas aí ela vai chorar muito. Ele falou, mas você sabe que chorar é bom. Aí eu falei, ainda mais você acolhendo. Aí eu,
é verdade, eu falo isso. Aí ele virou e falou Toma assim... na testa, né? Aí ele falou assim, então é só hora de encarar. Aí eu olhei e falei assim, ai, não sei se eu consigo. Aí ele falou, por que você tá com medo? Aí eu falei, tô com medo dela não me amar mais. E aí comecei a chorar, né? E aí ele falou assim, fala isso pra ela. Nossa, foi muito intenso, assim. E aí peguei ela sozinha no quarto à noite, numa meia luz, e falei, filha, ó, eu vou até me emocionar. Falei, filha, a mamãe te ama muito, mas eu não consigo mais. E eu vou achar outras formas de amor pra você. Vou achar. A gente vai encontrar um outro jeito de a gente se amar, além desse, porque esse não tá mais legal pra mim. E foi muito lindo, e ela entendeu, cara, porque foi muito tranquilo depois disso. Aí, isso foi o desmame noturno, né? Aí ela entendeu, ela só mamava à noite, e aí conversei com ela do desmame total, fui conversando, fiz gradual, fiz bem respeitoso, demorou 3 meses também, fiz bem devagarzinho. E foi muito assim, ela tava pronta, ela chegou e falou, mamãe, eu vou dar a última mamada, dar um beijo e tchau. Com 2 anos. Que maturidade, Aí eu falei, Deus. beleza, 2 anos e 2, ela tava. E foi, a gente filmou e foi fofo e acabou. E às vezes ela falava assim, eu tô com saudade do TT. Eu falei, eu sei, né? E tudo bem, você quer dar um beijinho? E a gente criou outras formas de se amar. E aí, a partir desse dia que eu virei, falei, cara, isso, eu vou ressignificar isso. Criar um outro, né, outro jeito de estar presente na vida dela. Mais presente, porque eu tava assim, falando, beleza, eu tô amamentando, e o resto eu vou levando, né? E aí eu falei, não, agora eu vou realmente estar presente. E decidi trabalhar isso e fazer isso. Nossa, perfeito. É. Caraca, adorei. Não, nem imaginava essa história. Pois assim, muita isso. coisa. Muito muito, bom. muito profundo, né? E agora vamos falar sobre a vida da mulher, Vanessa. Vamos lá. Depois que você se tornou mãe, o que você sente que mais mudou em você? Assim, é uma avalanche de mudanças, Nossa. mas o que você sente que você olha e fala, nossa, isso mudou muito em mim, assim. A Vanessa, antes da maternidade, era muito assim, agora eu vejo tudo tudo não, mas em alguns sentidos, né? Que muita coisa muda, mas a nossa essência também tá ali, mas a gente parece que, pelo menos eu tenho a sensação, que a gente começa a ver as coisas de uma perspectiva muito diferente, né? Com certeza. Eu tenho certeza que a gente acessa algo muito profundo, inconsciente, no processo do parto, seja lá qual for o parto. Acho que é muito profundo. E pra mim, foi descobrir que eu não... Assim, eu nunca fui muito frágil. Eu sempre fui uma pessoa que fez as coisas acontecer na minha vida inteira. Mas eu descobri um poder, cara, que depois de parir, de ser mãe, que eu virei e falei assim, agora eu não preciso de mais ninguém. Tipo, eu tinha essa certeza. E antes eu achava que eu tinha que ter um marido pra cuidar de mim, eu tinha que ter, né, ser protegida, cuidada. Depois de ser mãe, eu falei assim, eu não preciso de mais ninguém, cara. Tipo, nossa, um poder, eu me senti num poder de fazer as coisas acontecerem. E não é à toa que muita mãe empreende depois de ter filho. Sim. É isso, você sente um poder de que, cara, você não mais. Você vai e faz as coisas acontecerem. A mãe é capaz de mudar o mundo mesmo. Eu acredito nesse movimento. Então, assim, eu olhava e foi muito louco. Porque aí eu me transformei, né, de dentro pra fora. E aí eu comecei a não me reconhecer no espelho. Então, esse é o processo, né? Aí comecei a cortar o cabelo, mudar tudo assim. Eu tinha um cabelo longo, loiro, assim, super sensual. E meu marido falou, o que tá acontecendo com você? Eu cortei, mudei de cor, escureci, cortei curtinho. Nada, assim, eu não conseguia me reconhecer, assim. Eu falava... E aí eu olhava pro meu armário. Nossa, eu queria morrer. Porque o meu armário era todo romântico. Essa era eu. Quando casei, eu casei toda romântica, eu tinha estampas românticas, tudo delicado. Eu olhava aquilo e falava, eu punha a roupa e eu não me sentia, sabe? Tipo, tinha algo errado. Mas demorou, não foi no da Alice ainda, eu ainda tentei. Da Alice, você estava ainda presa à sua antiga eu. Eu achava que era só voltar, era só deixar o cabelo crescer, mas não era mais, eu não era mais a mesma Vanessa. E aí aquilo não refletia fora o que estava acontecendo dentro. E aí o André ficou muito confuso. Ele falava, o que tá acontecendo com você? Eu falava assim, eu também não sei. Eu não sei, alguma coisa tá acontecendo. E aí no da Amanda, assim, foi muito forte, né? No puerpério da Amanda, assim, com 2 meses, eu falei assim, eu preciso de ajuda. Preciso. E aí eu contratei, a priori eu contratei uma pessoa, que eu tava já gravando um monte de vídeo, e eu queria alguém que me desse as cores boas, que ia me valorizar. Nem achei que eu ia mudar todo o meu armário, mas nossa, ela veio assim e A hora que ela olhou pra minha sopa, ela falou assim, mas quem que é essa pessoa frágil aqui?
Ela falou, você é nossa, uma potência. Por que você tá se vestindo assim? Aí eu virei e falei, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Não, você tem que mostrar quem você é com as roupas. Aí eu, nossa, mas caiu assim, a gente jogou o armário inteiro praticamente fora. Comecei a fazer os apegos e tudo. E aí comecei nesse reencontro. Aí foi um processo, tá no processo. Acho que agora eu tô concluindo aí, depois de 2 anos, nesse processo de quem sou eu, de que é que eu gosto, através da sua imagem. que eu quero me comunicar. Quem sabe? O que é essa pessoa? Então, a gente de se gostar mais. De se também, gostar né? também, de se amar. Acho que muito. E aí, esse processo, ele vem muito profundo com a nossa sexualidade, né? Total. Acho que eu agradeço o meu marido por ser tão compreensivo. Porque eu acho que muitos dos casamentos, eles acabam nesse período exatamente por causa dessa transformação da mulher. Né? Porque a mulher, ela atinge um nível tão grande que o homem não acompanha. E ela não sabe explicar também, né? E ele fica um pouco... E o homem, às vezes, ainda fica muito infantilizado com aquela coisa da mulher cuidar dele. E aí, de repente, a mulher fala assim, cara, eu cresci, meu. Você vem, a régua subiu. Ou você sobe comigo, ou você tá fora. Então, assim... E é isso que eu vejo muito, né? Quando, às vezes, eu atendo famílias e tal. É isso. É muito diferente, assim. Dá um desequilíbrio. E aí, se o casal não tá disposto a esperar o tempo um do outro, de se reencontrar e ressignificar, porque a sua relação nunca mais vai ser a mesma. Não, ele, querido, não vai esperar. Eu tô exausta, não vai esperar eu chegar assim, nossa, eu quero sexo hoje. Não, eu tô exausta. Eu sei que, assim, e se você não tem outras formas de se conectar numa relação, como que você vai se conectar sexualmente? Não existe isso. Então, assim, o cara tem que perceber isso. Ele tem que perceber que a mulher mudou e que a mulher tá num outro patamar e que ele tem que esperar esse tempo. Então, ele entendeu que eu precisava fazer uma revolução externa. E ele falou, beleza, vai. E eu fui testando, cabelo de um jeito, roupa de outro, e comprava uma roupa, ai, mas não é assim, acho que não é. Fiquei muito séria. Primeiro comecei a usar uma alfaiataria, achei não assim, eu gosto de alfaiataria, umas coisas mais descoladas. Achar esse lugar, né? E aí, depois... Aí, o ano passado, eu comecei nesse processo... No começo do ano, na verdade. Comecei nesse processo de me reencontrar, assim... Sexualmente, conversar muito com ele. Falar assim, olha, vem cá. A gente precisa criar um esquema aqui. Entendeu? Vamos criar um esquema. Senão vai acabar. Eu acho que é isso. Eu tenho uma conversa franca mesmo, assim. Tipo, eu amo, você amo. Mas num relacionamento não vive de amor. A gente tem muitas coisas. Então, assim... Pra eu estar bem pra você, eu tenho que estar descansada. Eu tenho que conseguir dormir. Então, como que a gente vai criar? Como que a gente vai se apoiar? Pra eu ter uma manhã de autocuidado. E aí fazer as minhas parcerias de escuta, que pra mim é fundamental. Então eu pontuei tudo pra ele. E ele também, o que era importante pra ele. E eu falei, mas lógico, porque tem os dois lados da moeda também. A mulher passa por muita transformação, mesmo o homem também. Passa. Sim. De uma forma talvez um pouco mais indireta, mas passa. Em decorrência da mulher, sim. Mas passa também, né? A gente também tem que sair... Uma coisa que eu senti, pelo menos, que quando eu tava muito centrada só nas minhas necessidades e não olhando o meu marido como, pô, ele também tá com as necessidades dele, deixa eu ouvir também, eu ficava muito no papel de vítima. Então, é importante ter essa... tem um cuidado. Acho que ter essa conversa franca mesmo. Que ele virou e falou pra mim, cara, eu preciso fazer esporte, e pra mim tá difícil. E aí, já tinha se passado 5 anos, assim, pô, vamos, então vamos criar que isso vai acontecer. E eu falei pra ele, pra mim é importante... Cuidar do meu corpo também, eu preciso. E aí eu decidi fazer uma redução da mama. Foi isso que eu fiz aí 2 meses atrás. Que era uma coisa que eu queria, sempre quis, mas eu nunca fiz porque eu queria amamentar. Entendeu? Então é isso. Realizar os... Ele falava assim, mas não precisa. Eu falei, mas não é por você, é por mim. É isso, esse reencontro. Eu quero olhar e quero me sentir bem. Eu quero fazer exercício, eu quero cuidar. Beleza, então faça o que é importante pra você. Então é isso. Também e aí a gente criou também outros lugares, assim, de como que a gente pode se conectar além da sexualidade, né? Então a gente começou a almoçar uma vez por semana. Então a gente criou pra gente poder conversar sem ter aquela pressão de tipo, e aí? Hoje tem, hoje não tem, sabe? Tipo, vamos conversar, vamos contar o que tá acontecendo com as crianças, vamos com calma, sem ter criança em cima, comer com calma. E sem ter aquela pressão de, um jantar romântico.
Então, assim, tem porque é diferente, é diferente. né? E assim, vamos conversar, vamos decidir as férias da família, vamos ver, o que a gente precisa fazer na nossa casa. Vamos alinhar as coisas, porque nunca dá, porque as crianças juntas você fica tentando comunicar com o outro, assim, por mensagem, vamos resolver isso? Não vamos. Então foi ótimo, então a gente implementou isso. Vamos viajar sozinhos, agora que a Amanda desmamou, vamos criar. Você já viajaram a gente já viajou em janeiro, a gente conseguiu um final de semana, 2 vezes esse ano. E aí agora em setembro a gente vai ter aniversário de casamento, a gente vai ficar 5 dias fora do país pela primeira vez, né? Que demais! Então a gente tá começando a ter esses movimentos, eu acho que isso é importante, né? Conversar sobre isso e tudo isso. Vocês têm a noite do casal também? Como é que é? A gente não tem oficial, assim, o que a gente tá tentando é 2 vezes por mês. A gente sair, aí minha mãe geralmente vem e fica e tal, ou a gente tem alguém que vem olhar as crianças, mas a gente tem semanalmente esse almoço. O almoço. Essa é a regra. Chuva, faça sol, faça chuva. No começo a Alice chorava. Não vai, mamãe. Eu falo assim, é importante pra mamãe ficar com o papai um pouquinho sozinho pra gente conversar. Então isso tem sido muito bom, né? E agora, uma coisa que eu vou implementar com o lançamento do livro novo, a gente vai falar sobre isso, a gente vai ter uma noite de brincadeiras terapêuticas, porque isso é importante pro casal ter contato físico sem ser o contato sexual. Então, além de conversar, a gente precisa se tocar sem ser nessa troca, nessa expectativa sexual, sabe? Uhum. Tipo, sem nada. Vamos se tocar, porque isso é importante pra sentir amor. Eu vou falar bastante disso. Mas você vai ter que falar disso, porque eu tô super curiosa pra saber disso. Então é isso. Então a gente tá aí nesse processo. Então, nesse reencontro de mulher, assim, eu falo... Ainda não cheguei lá, mas eu tô 90%. Perfeito, assim, você tá no processo. Tô, eu falo, acho que até o final do ano eu tô ali, que é o que eu queria. Esse ano eu tirei esse ano pra mim mesmo, pra me pra cuidar, olhar pra você, se pra cuidar. me reencontrar como mulher mesmo e tá feliz com o meu corpo, com o meu cabelo e com, enfim, com tudo. Perfeito. E entendi, isso foi muito louco esse processo, sabe, Carol? Entender que isso era importante pras minhas filhas também. Nossa, uma consultora de estilo, ela teve essa conversa comigo, né? E é muito engraçado, porque eu tô tão preocupada com a questão emocional, sabe? Lógico, né? Isso pra mim é a coisa mais importante. Então eu fico preocupada em acolher as emoções das meninas, em fazer tudo o que for possível pra elas terem inteligência emocional. E aí eu fiquei pensando, cara, mas eu não tô me cuidando. E a imagem que eu tô passando pra elas é que, tipo, tudo bem ficar desleixada, assim, que tudo bem não se amar, tudo bem não se cuidar. E aí quando essa consultora falou isso pra mim, ela falou assim, a sua filha tá olhando pra você todos os dias. O jeito que você se cuida, o jeito que você se ama, o jeito que você se olha no espelho. Você tá transmitindo uma mensagem pra ela. Você sabe que mensagem é essa? Aí eu lembro quando ela falou isso, eu comecei a chorar. Nossa. Falei, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Ela falou assim, se arruma um dia e vê o que ela vai falar pra você. E ela veio assim, mamãe, você tá linda, maravilhosa. E aí eu comecei a olhar também pra minha relação com a minha mãe. A minha mãe não se arrumava. Minha mãe andava toda descabelada, não passava batom, ela nunca gostou. E aí eu também tenho isso herdado, uma coisa assim de tipo, cara, isso não é importante. E eu tenho uma dificuldade, eu tive que fazer um processo de, cara, eu vou me arrumar todos os dias, é obrigatório. Por mim, e pelo exemplo que eu tô dando para minhas filhas, entendeu? Aquelas que ela veja que é bom viver, que é bom se cuidar, e que não é só porque eu tenho um evento. A minha mãe era isso. A gente vai se arrumar para o Natal, a gente vai se arrumar para aniversário. Nos outros dias a gente não se faz nada. E aí joguei todas aquelas roupas de casa fora, crocs, foi muito difícil. Calça confortável, descobri outras roupas confortáveis, né? Porque eu falava assim pra ela, não, mas eu sou mãe, eu tenho que sentar no chão, como que eu vou ficar usando umas roupas aí toda arrumada? E aí ela falou, não, é possível fazer isso. E foi muito importante esse processo. E aí muito por elas. Então eu falo assim, cara, se eu tô numa transformação emocional, se eu tô numa transformação também financeira, eu tô cuidando disso também, porque a gente, né, não tivemos educação financeira. Olhar pra isso, porque eu quero ensinar novos padrões para meus filhos, assim, cara, lida com dinheiro de uma forma libertadora, né, vamos quebrar essas crenças. Por que eu não vou fazer isso também na minha parte física, né? Porque acho que a gente tá isso. Ser pai, ser mãe é um convite pra gente se evoluir como pessoa. Totalmente. Nos tornarmos pessoas melhores. Então a gente pode, que nem eu falei, embarcar, mergulhar na onda e sairmos assim muito melhores, né, disso. Com toda certeza. Acho que quem assume essa postura de bora lá, vamos entrar nesse mar e não vou fingir que nada tá acontecendo, porque tem muita coisa acontecendo. Tem muita coisa. Sai ganhando. Dói. Qualquer mudança.
A maternidade te tira da zona de conforto. E quando você sai da zona de conforto, é desconfortável, ponto final. Só que aí a forma como a gente encara... E olha, e é muito interessante, porque assim, você tá falando de 5 anos, de um processo longo pra todo esse movimento, pra chegar hoje, a Vanessa falar, eu tô 90%, e ainda você não tá nem 100%. Olha o tempo que isso dura. Só que a sociedade hoje, né, a minha terapeuta fala muito de infotoxicação. Que tudo é muita informação, é muito rápido, redes sociais, tudo, a gente quer tudo muito pra ontem. Muito, a gente não tem paciência. E entender que qualquer avanço seu é uma evolução, porque hoje você consegue se arrumar todos os dias, mas lá atrás você não conseguia. E se um dia você conseguiu se arrumar durante uma semana inteira, já é uma evolução. E a gente não reconhece nossos pequenos ganhos. Quando a gente traz para os nossos filhos, a gente tá muito mais presente, tá muito mais atento, tá muito mais preocupado. É o nosso papel cuidar deles. Mas é o nosso papel cuidar da gente também. Exato, é isso mesmo. Esses dias eu fui pra academia e a Alice, não vai. Eu falei, é importante para que eu volte bem pra você. Eu vi nas suas redes sociais. É importante. Aí ela... É isso. E a gente acha que eles não entendem, mas eles entendem. Mesmo se eles não compreenderem, talvez num nível cognitivo tão forte, eles estão vendo, por exemplo. E é aquilo, ela tá te vendo todos os dias. E você falando isso me lembrou, é tão engraçado que eu nunca tinha parado pra pensar, mas toda vez que eu vou me maquiar com a minha filha, ela ama, ela vê meu estojo de maquiagem e fica apontando, assim, ela ainda não fala, e fica apontando, eu falo, gente, mas por que ela quer que me maquie? E assim, e ela não mexe, ela não abre, ela não faz bagunça com a minha maquiagem, ela vai me dando e eu vou me maquiando, depois eu falo, mamãe, tá linda, e ela olha assim, gosta. Eu nunca tinha parado pra pensar. Talvez ela já esteja me dando essa mensagem, porque ela ainda não fala de uma forma que assim, verbal. Pequenininha, verbal, mas não verbal fala. E eu nunca tinha parado pra pensar. Que loucura isso, né? E é um processo que a gente precisa, assim, nós como mães, é muito importante se comprometer com esse nosso autocuidado. E que a gente deixa lá pro último, a última da última do último plano, né? É aquilo que eu sempre falo, né? Se o seu tanque tá vazio, como que você enche o tanque da criança? Seja de conexão, seja de amor, seja de paciência, de qualquer coisa. Então não dá, eu sei que é difícil. Eu sei bem, eu tava de férias, acabou ontem, graças a Deus. Foi insano, mas a gente tem que achar alguma forma e falar, não, agora eu vou fazer, porque isso é importante. Perfeito. Né? E você falou um pouquinho sobre relacionamento amoroso, e eu só quero voltar para um ponto que eu acho importante, que assim, a Alice nasceu, mudou muita coisa, e aí vocês... Mesmo assim, tomaram a decisão pelo segundo. E assim, você sentiu muita diferença com relação ao relacionamento? De 1 para 2? Como é que foi isso pra vocês? Como que é esse cenário? Eu queria até o terceiro. Eu tive que convencer o marido. Ele me convenceu que não, né? Mas aí, enfim, tudo... É isso, é importante. Ter ou não ter mais um filho. Eu acho que é uma decisão muito difícil. E você tem que tirar o emocional de lado e olhar realmente várias questões. Porque vontade a gente sempre tem, né? Eu acho assim, eu queria ter uma família grande. E aí você olhar também se a tua decisão não tá pautada por trás de alguma outra necessidade emocional tua que não tá sendo observada, entendeu? Então assim, por que você quer ter um outro filho? E que, porque ter um filho só é estranho. Ele vai ser muito solitário. A gente vai ser pensa sobre isso, assim. Se isso, na verdade, é uma coisa que você realmente acredita ou se são mensagens que a sociedade está passando para você. Eu conheço pessoas, filhos únicos, muito bem resolvidos, tá? E às vezes a Alice fala para mim, eu queria muito ser filha única. Sim, porque tem muito mais atenção. Então, assim, é exatamente isso. É uma escolha individual e que, de novo, vai de família para família. Não é uma sentença que todo mundo tem que ter 2 filhos, que todo mundo... Não é. Eu não acho que deve ser. E aí o fator que você tem que pesar para você decidir é olhar tudo na tua vida. Senta uma hora com o parceiro
E com o tempo, e começa a ver financeiramente qual é o impacto disso, de tempo, qual é o impacto disso, como estão as nossas vidas nesse momento, falando de profissional, né? Tô empreendendo agora, tô num super projeto, será que agora é um momento de encaixar um outro filho? Como que tá a criança, quanto tempo tem a criança, tem problema, a diferença da idade? Isso tudo eu acho que é relativo, como eu falei, eu acho que escolher logo em seguida é caótico, né? Nossa, deve ser muito caótico. Eu não tive, não sei, mas às vezes eu atendo umas famílias que é bem caótico. Mas também é um período caótico. E aí depois é um período mais tranquilo, né? Tranquilo nunca vai ser. Tranquilo. Mas que eu digo assim que eles podem brincar. Eles vão estar em fases mais parecidas. Mais similares, né? Com mais interesse. Então, por exemplo, agora, a Alice, 6 anos, está numa fase... Faz de conta, total, ela adora, ela acha que essa fase é muito gostosa, elabora os bonequinhos, brinquedos, a fantasia, né? E a Amanda tá numa fase exploratória. Aí a Amanda quer brincar de massinha, quer montar Lego, ela não elabora cognitivamente ainda desse jeito. E aí existe o conflito, entendeu? Porque aí a Alice faz toda uma coisa elaborada, a Amanda vai lá e destrói. Porque ela tá na elaboração de destruir e montar. E aí começam os impasses. Se tivesse um pouco mais... Eu vejo a Alice brincando com criança de 4 anos, brincando super bem já, entendeu? Então, às vezes, se tivesse assistido um ano antes... Mas assim, cara, pra mim foi na hora que tinha que ser. Eu não tinha condições de ter antes. Eu tava me certificando nos Estados Unidos, um mega projeto aqui, gravando curso... Tinha. E não tava dormindo. Então, pra mim, não funcionava. Pronto, e tá tudo certo. E hoje pode achar um pouco complicado, mas daqui a pouco elas vão estar bem. Vai estar adolescente tudo junto. E adulto não faz diferença nenhuma. 3 anos ou não, 5 anos ou não. Nenhuma. Então, eu acho que os pais têm que pensar um pouco nisso. Mas eles não vão ser parceiros. Gente, os irmãos não vão ser melhores amigos. Né? Para de ter essa expectativa, né? Abre mão disso. Não, a gente... Irmão é família. Certo? Amigo, a gente escolhe por afinidade. Irmão, não. Nem sempre o meu irmão vai ter... A minha irmã vai ter vai gostar das mesmas coisas que eu. Então, tá tudo bem. São indivíduos completamente diferentes. Agora, eu vou escolher amigos que tenham a ver comigo. Então, isso. Os irmãos não têm que ser amigos. Eles têm que se dar bem. Acho que esse é o nosso objetivo, Conviver né? harmoniosamente. Exatamente. Né? Se ter um vínculo de amor, acho que é isso. Muito mais do que fazerem coisas juntas, gostarem, ficarem juntos o tempo todo. Perfeito. Né? Acho que é um pouco por aí. Então é isso, acho que a decisão lá tem que ser escolhida pensando em todos esses fatores e considerar que vai ser um caos quando chegar o bebê. Eu sempre falo, eu nunca vou enganar ninguém e eu gosto muito de não ser enganada. Então, assim, vai ser difícil. Vai ser difícil. Espere que vai ser um ano bem desafiador. O filho mais velho vai ficar agressivo. Ele vai ficar com ciúmes, sim. Ciúmes de você, não é ciúmes do bebê. Ciúmes de que você não está mais disponível do jeito que você estava. E é natural, né? Enfim, vai ser caótico, porque você vai estar cansado e você vai se cobrar, fazer com o segundo que você fez pro primeiro, e isso é impossível. E aí você tem mais um monte de coisa para resolver. Então, é isso. Aceita que vai ser caótico, você vai dar o melhor possível, você vai fazer o que vai e vai passar, né? Você acha que é o primeiro ano? Eu não gosto de falar que vai passar, porque isso não... não acho que é legal de ouvir. Para um próximo nível. Não gosto de ouvir isso. Quando eu falo assim, quando alguém fala pra mim que vai passar, eu não gosto de falar, vá merda. Entendeu? Isso não me ajuda em nada. Mas, assim, o que eu digo que vai passar é que é o pior período é o primeiro ano. Geralmente é o primeiro ano, tá? Comigo, assim, com 8 meses, 9, eu já vi que as coisas foram ficando melhores, né? Depende se você tem ferramentas, quanto tempo você tem para poder se conectar com o mais velho, acolher as emoções do mais velho, aí isso vai tornando as coisas mais leves, né? Depende. Mas, geralmente, assim, é um ano mais intenso. Os 3 primeiros meses parece que é difícil, mas não, é de boa, porque o bebê tá dormindo praticamente, você consegue dar um pouco mais de atenção pro mais velho, mas depois dos 3 meses o negócio fica feio. Aí tem a demanda do bebê, aí tem demanda do mais velho. É uma confusão, assim, mas evolui, vai melhorando, né? A gente vai ficando mais ágil. E aí você e seu marido conseguiram segurar a peteca ali no sentido de
responsabilidades. Assim, o nosso contexto é um pouco bem tradicional, né? Ele sai fora, trabalha o dia inteiro fora, e eu fico ali tentando empreender em casa, trabalhando em casa com as meninas, aquela loucura que interrompe. E aí com minha mãe ajudando, e aí minha mãe, enfim. A sua rede de apoio é boa, né? Você... Eu acho, é boa, né? Mas às vezes falha. Essas férias falhou. Eu tava ali com uma pessoa que ia ficar com as meninas, deixou na mão. Eu falei, putz. E aí dancei, tendo que acabar livro, foi um caos. Então, mas dentro geralmente funciona, né? E aí é isso, tenta decidir. E aí só pra encerrar, Carol, que eu acho que foi determinante pra mim, ver qual é o motivo que tá te impulsionando a querer ter um outro filho. Perfeito. E aí, quando eu queria muito o terceiro, eu tava batendo muito na tecla. Eu quero o terceiro, eu quero o terceiro, eu quero o terceiro. E aí, o André falou, mas por que você quer o terceiro? Não, mas porque eu quero um terceiro. Porque porque eu nunca me dei bem com meu irmão. E eu quero que as minhas filhas tenham uma opção de ter uma outra pessoa pra se dar bem. Olha só. Então, essa era a minha frase que eu mais falava. Primeira coisa. Então, aí a outra eu falava que eu me sentia muito sozinha, porque eu não me dava bem com ele, eu não tinha ninguém, não tinha companhia. E que hoje eu me sinto muito sobrecarregada de ter que só eu resolver as coisas da minha mãe, porque ele não participa e tudo. Mas, gente, você ter um terceiro não quer dizer nada. Não quer dizer que eles vão cuidar de você, os três. Não quer dizer nada disso. Então, primeiro olhar pra isso. Quais são as suas motivações? Era muito sobre você, né? Muito mais. Era o meu desejo. E aí era o meu desejo de ter um menino. Entendeu? Eu queria ter. Quem que vai garantir que eu vou ter um menino, né? Mas eu quero ter um menino porque eu preciso ter um menino. Como que eu vou ser só mãe de duas? Entendeu? E aí eu falava pro André, não, mas eu sempre me vi mãe de vários. Como que eu vou ter só duas? Então, assim, permita-se processar todos os seus sonhos idealizados e que agora que você vive uma realidade, você vê, cara, foda, desculpa a palavra, foda pra caralho, não aguento ficar, imagina. E aí uma coisa que me fez muito pesar, assim, foi a coisa que mais me pesou a minha decisão, foi assim, eu sei a importância da conexão, a gente vai falar bastante disso, eu sei a importância da presença, a importância das emoções, com 2 já é difícil pra caramba de dar conta. Imagina com 3, eu não vou dar conta. Então, assim, o que eu quero priorizar? Aí você tem que se perguntar, o que eu quero priorizar? Eu quero priorizar, lembra das batalhas? Qual que é a tua batalha? Então, é essa. Então, aí você coloca na balança se isso vale a pena ou não. E aí, quando eu pensei nisso, eu falei, é isso. Eu vou priorizar 2 meninas saudáveis emocionalmente, tudo isso é valor pra mim, e tá tudo bem. E eu abro mão do terceiro, eu abro mão do menino, e eu vou ajudar outras mães de meninas, e tá tudo bem. E aí, enfim, e é isso. Se coloca nisso e veja o que é bom pra você. Escute, né? O que é bom pra mim. Será que eu tô fazendo isso por uma motivação interna? Porque a minha mãe queria, porque o meu marido queria, porque fulano queria. Quem queria é você. O teu corpo, você vai carregar outra pessoa. 2 noites, 2 anos pelo menos você não vai dormir. A sua carreira que vai empatar mais um tempo. Então, assim, o que é importante? Então, pensar nisso. Né? Perfeito, acho que perfeito. Esse é o melhor caminho. Excelente. E aí vamos começar a entrar um pouquinho sobre a sua carreira. E aí eu quero que você conte a parte pessoal aí da sua carreira e depois a gente entra em assuntos mais técnicos. Mas aí, falando sobre a sua carreira. Antes você sempre trabalhou com educação, formou em pedagogia e tudo mais. Veio por esse caminho. Conta bem brevemente essa trajetória. E aí, depois da maternidade... Virou a chave que você já deu esse spoiler com 4 meses do lado da Aline. Você falou, vou empreender. E começou uma nova saga, uma nova jornada. E que já tá há bastante tempo aí nessa trajetória. Conta aí como é que foi o que você sentiu que virou essa chave? Porque muitas mães, muitas mulheres depois que se tornam mães, tem uma virada. No meu caso, eu também, eu tive uma... E olha que eu já tinha feito uma transição de carreira. Eu amava muito o que eu fazia. E aí, meio que poxa, não é mais desse jeito, né? Eu sinto que rola isso com muitas mulheres. Conta aí um pouco dessa sua trajetória, o que você sentiu, como é que foi essa transição? Então, foi... Bem, como eu falei, 15 anos eu já queria ser mãe, já fui para a área de educação, não teve muito erro nisso. Eu sempre fui encantadora de crianças. Onde eu chegava, as crianças vinham. Eu falo assim que eu tinha um imã, né? Eu tenho um imã, as crianças vêm. E então eu fui para educação, foi tranquilo, e eu tive muita sorte de logo na primeira experiência de educação
conhecer formatos diferentes de educação. Perfeito. Então, assim, eu já fui para um estágio que era uma escola democrática, que tinha um olhar muito respeitoso com a criança, pedagogicamente falando. Então, enquanto as outras escolas eram super tradicionais, fechadas naquele currículo, tinha aula disso, aula daquilo para a infância, essa escola não tinha nem sala, era tudo coletivo, era muito legal. E aí eu aprendi muito lá. Aprendi muito, minha grande faculdade foi lá. E aí, a partir dessa experiência, eu comecei a buscar sempre esse tipo de educação, uma educação mais ativa, respeitosa com a criança. E aí eu conheci a abordagem de Reggio Emilia, que é uma abordagem na Itália que há mais de 20 anos, mais de 40 anos que prioriza a infância, é considerado modelo de infância para o mundo. Legal. Porque eles entenderam que de 0 a 6 anos é o período assim, que você consegue mudar uma sociedade se você cuidar da infância. E aí eu tive a sorte de conhecer tudo isso, me especializei nisso e tal, e fui trabalhando sempre com essas educações alternativas. Foi muito, muito gostoso todo esse trajeto. Só que tinha uma coisa sempre que me incomodava, que era o comportamento da criança. Porque a gente tinha um olhar muito respeitoso, a gente escutava, a gente abaixava, sentia coisa de Montessori, tudo. A gente fazia tudo isso com as crianças, mas aí quando a criança começava a desobedecer, a fazer um mau comportamento, a gente voltava para aquelas coisas tradicionais, de ameaçar, de falar assim, não se faz, de ficar corrigindo. E não tinha muita escapatória. E aí uma coisa que eu percebi é que cada escola que eu passava tinha sua lei, assim. Então assim, na pedagogia em si, na formação da pedagogia, não existe um consenso sobre o comportamento infantil. E eu até considerei fazer psicologia, porque eu falei, gente, não é possível, assim, na educação não tem isso. Mas, enfim, segui. Então, essa era uma grande questão. Por que a criança que batia estava batendo? Por que a criança que estava fazendo algo que era errado estava fazendo aquilo? Era uma questão muito forte para mim. E eu buscava, e eu sempre gostei de estudar, de pesquisar. Então, meu TCC da faculdade foi sobre agressividade infantil. Eu queria entender por que as crianças faziam isso, mas assim, muito pouco conteúdo e tal. E aí foi passando, né? Eu morei fora um tempão, fiquei nos Estados Unidos. Aí, quando eu voltei, continuei trabalhando com criança lá e tal. E aí, depois de 16 anos, fui fazer meu mestrado. E aí, meu mestrado foi sobre Reggio Emilia. Só que também trouxe questão de comportamento. Porque isso estava inerente comigo. Assim, eu não conseguia ver como que você podia trabalhar propostas pedagógicas alternativas e não olhar para o comportamento da criança. Perfeito. E aí, nesse processo, durante o mestrado, eu estava ainda numa ilusão de seguir carreira acadêmica e tudo. E aí, quando eu estava lá, eu falei, acho que não é isso, né? Porque os horários da academia não combinam com a maternidade, é uma demanda muito forte. E eu sempre pensei, putz, ser mãe é o que eu mais sonho. E eu não vou fazer de qualquer jeito. Eu vou valorizar as crianças, eu vou ter um trabalho meio período e ponto. E aí foi isso, né? Aí tirei esse ano sabático, que foi logo que eu acabei o mestrado, como eu falei. Grávida da Alice. Isso. E aí o André falou pra mim, eu vou investir em você. O que você quer fazer? Eu falei, não tenho ideia. Eu sei que eu quero continuar na área de criança, mas o que eu quero fazer, eu não sei. Ele falou, mas por que você não abre uma escola? Você vai arrasar. Eu falei, não quero abrir escola, se eu abrir uma escola, eu vou conseguir ficar com as crianças, porque é uma demanda muito grande. E aí comecei a fazer uns outros cursos. Virei coach, fiz formação de coach, fui fazer várias formações em parentalidade. Foi aí que começou, né? Eu tava grávida da Alice, eu já comecei a entrar em grupos de mães e comecei a ver que as mães estavam desesperadas. Não sabia o que fazer com os comportamentos das crianças. Eu falei, poxa aí, ó, não é só eu na sala de aula. Todo mundo não sabe o que fazer. E aí eu tinha conhecido, quando eu morei nos Estados Unidos 10 anos antes, eu tinha conhecido a disciplina positiva. E aí aqui eu tava começando a se falar nisso, eu falei, beleza. Aí fui para os Estados Unidos, fiz a formação lá, não tinha formação aqui ainda. E comecei a estudar a disciplina positiva, achei legal e tal. Mas, como acadêmica, eu senti vários buracos lá. Achei que a proposta era bem legal, para quem, né, sai do bater, aquela coisa assim, castigo, aquela coisa super pesada. A disciplina positiva traz uma luz aí no fim do túnel. Eu acho que tem muita coisa legal que eles trazem. Mas, para mim, logo, como
pesquisadora, eu comecei a achar raso, né? Aí eu comecei a falar, não, mas essa teoria aqui tá muito ultrapassada, eu quero coisa mais recente, cadê coisa do, né, neurociência e tudo. E fiquei um pouco nesse processo, assim, sem saber o que fazer, querendo ir pra parentalidade e tudo. Aí, quando a Alice tinha 6 meses, a gente decidiu mudar de casa, ir para uma casa. E aí, eu me juntei em um grupo de coworking materno. A gente abriu um coworking de mães, né? A gente abriu um coworking materno e junto a gente ia ter um núcleo de educadoras, que a priori eu ia cuidar, né? E elas iam ficar com os nossos filhos enquanto a gente empreendia. Essa era a ideia, né? Não deu muito certo, porque na verdade eu vi que eu tava mais ficando com as educadoras do que tendo tempo para poder empreender, tudo. Mas eu fiquei lá com elas uns 4, 5 meses. E aí, quando a gente estava no coletivo, a gente decidiu contratar uma pessoa específica para ajudar a gente na mediação de conflito. Isso é ótimo quando você está em grupo coletivo. E a gente contratou uma pessoa especialista em comunicação não violenta. Eu já estava estudando sobre isso, tudo, achei super interessante. E aí, um dia, a gente estava lá fazendo um treinamento com essa pessoa e as crianças começaram a fazer uma confusão, uma treta lá. Não, a Alice era petitinha, era os mais velhos e tal. E aí, essa pessoa foi lá e começou a fazer alguma coisa que eu vi de longe e as crianças começaram a rir. Eu falei, nossa, isso eu nunca tinha visto. As crianças estão numa confusão e ela fez as crianças assim. Eu sei que em 5 minutos a confusão tinha acabado, né? E eu fiquei perplexa com aquilo, né? Aí depois que acabou todo o nosso encontro, eu chamei ela no canto. Falei, o que é isso que você fez? Me conta, é comunicação não violenta? E ela falou, não, isso aqui é o que eu aprendi no Hand in Hand Parenting. Eu falei, nossa, o que é isso? Como que escreve? Eu não conseguia nem... Eu fiz um curso nos Estados Unidos, que é baseado em neurociência, e eles explicam como que funciona o cérebro da criança, e você entende o que eles estão fazendo. Aí eu falei, mentira. Eu tô pesquisando isso há 20 anos. Preciso disso. me escreve, como que escreve isso? Aí ela me deu, eu entrei na internet. E aí, quando eu entrei na página deles, o artigo que tava da semana era agressividade infantil é um pedido de ajuda. Eu falei, mentira. Eu tô 20 anos procurando isso. Nossa, mas eu devorei. E finalmente alguém me falou o que eu tanto queria. Buscava, né? Por que a criança estava fazendo aquilo. E aí mudou uma chave completa, assim. Aí eu parei de ensinar disciplina positiva, comecei a me aprofundar na abordagem do Hand in Hand. E aí falei pro André, é isso que eu quero fazer. Eu quero ajudar pais e mães, porque é isso que faz sentido para mim. Esse é o propósito. Porque se você não apoia o pai e a mãe, não tem como a criança ter ajuda. Esse é o segredo. Então, assim, isso era uma coisa que eu sentia na disciplina, né? Porque, assim, tem muitas ferramentas para você usar com as crianças, mas e como que os pais conseguem acessar essas ferramentas? Então... Fica uma coisa teórica, né? Você exato. Aprende como faz, mas na prática você não consegue Aí assim, sei lá, eles tinham 52 ferramentas. Gente, eu era instrutora deles, tá? E aí, assim, eu lembro, assim, eu fui para os Estados Unidos e eu falava assim, mas tá, e se a criança tá fazendo isso? Você tem que usar outra ferramenta. Então, aí você fica testando. Uma hora uma vai ter que dar certo, sabe? E pra mim aquilo ficava um pouco muito vago. Eu falava, não, mas não é possível. Tem que ter. E aí eu fui estudar os autores que a disciplina estudava. Enfim, eu sou a pessoa que é cabeção, né? E aí, mas lá no Hand in Hand eu falei, putz, isso aqui faz sentido. Isso aqui faz muito sentido. E aí, a Alice ainda era muito pequena. 10 meses, né? E ainda não dava pra eu testar muita coisa nela ainda. Mas eu comecei a ensinar isso para umas pessoas e as pessoas falavam, gente, isso é incrível, Van. Beleza, então acho que é isso aí. A teoria era muito boa, né? Então eu mudei tudo. Aí nisso tudo foi o processo. Eu comecei um canal, né? Comecei o canal no YouTube, Instagram, quando o Instagram tava começando, peguei uma última onda lá no Facebook. E aí comecei nas redes sociais, assim, eu sempre fui muito descolada, assim, pra câmera, eu fiz teatro, nunca tive vergonha e foi indo. Foi assim que eu comecei. E eu falei pro André, pronto, beleza. Aí, agora eu sei o que eu vou fazer e tal. Aí ele falou, beleza, vai fundo. E aí foi aí que eu fui continuando nessa trajetória. Que continua sendo um propósito da criança, mas que hoje eu vou muito mais no adulto, para o adulto ser a ponte para a criança. Perfeito. Né? E aí foi isso, foi uma virada total, assim, 360, como toda mãe. Acho que toda mãe passa por esse processo de as coisas que você faz não fazem mais sentido. Não só a sua roupa, não só o seu jeito, o seu look, mas também você pensa diferente, seus valores mudam, né? E aí você começa a querer algo
para um mundo melhor. É por isso que as mães fazem o mundo ficar melhor, porque a gente quer um mundo melhor para os nossos filhos. Então a gente vai fazer o que precisa fazer. Se é melhorar, tirar os agrotóxicos da comida, se é, sei lá, o que é a educação emocional, se é isso. Cada mulher eu acho que sente um chamado. Exato. E às vezes o chamado vai ser continuar a sua forma de trabalhar às vezes com outro viés, com outro... Exatamente. Você não vai mudar de emprego, não vai mudar de carreira, não precisa necessariamente dar essa volta, né? Mas às vezes sim, e é importante a gente estar atenta e presentes para que não tá se encaixando mais, porque muitas vezes a gente fica, né, apegada, não, mas eu estudei tanto tempo para isso, precisa continuar nesse caminho, não posso abrir mão, não posso abandonar o que eu tinha como certo, mas às vezes você precisa, porque senão aquele certo antigo não vai ser o certo atual, e aí a gente fica naquela aflição, naquela angústia, naquela infelicidade, naquela insatisfação, naquela falta de realização. E outras mulheres não. Outras mulheres vão continuar vendo propósito no que fazem, vão continuar vendo sentido no que fazem e vai continuar, às vezes, só com um olhar diferente, porque eu percebo que alguma coisinha sempre muda. Sempre muda. E tem uma coisa que eu gosto muito, que uma pessoa que eu sigo que fala, que ela fala assim, né? Eu fazendo a diferença com os meus filhos, eu já tô criando um mundo melhor. Então, assim, não quer dizer que você precisa fazer como eu tô fazendo. Enfim, não é isso. Porque também tem uma questão financeira que claro, você não pode abrir mão. Não é isso, eu tô com um propósito, tenho um desejo imenso de seguir por esse caminho, mas, cara, a minha família depende dessa grana. Exato, não, eu acho que é entender isso, assim, que a transformação começa na tua casa, né? Você conseguindo ser respeitosa, quebrar ciclos, né, de educação e tudo isso, isso já, cara... É um ganho pro mundo gigantesco. Né, criar crianças, assim, enfim, empoderadas, com inteligência emocional. Inteligência emocional. Enfim, isso é nosso maior poder que a gente tem. Maior legado que a gente pode deixar pro mundo, certeza, né? Com certeza. E agora entrando para a parte mais técnica, Van. Vamos. Você fala muito sobre o choro, sobre como lidar com aquela emoção, com aquele mau comportamento, que aquilo não necessariamente é algo ruim, né, para aquela criança. Que você trouxe lá que a sua filha... No primeiro ano, a Alice dava um pio, você já super protetora, não pode chorar, vem pra cá, acolheu. E hoje o seu trabalho é justamente entender o que isso tudo representa, né? Explica um pouquinho melhor pra gente como que isso tudo representa. Na verdade, não. Você já vai explicar. Você vai assistir essa explicação na parte 2 dessa entrevista, senão essa entrevista vai ficar muito longa. Essa mulher é um poço de conteúdo. Então eu espero que na parte 2 da entrevista você traz esse conteúdo, fechado? Então, ó, já dá o seu like e fica de olho, porque semana que vem vai ser liberada a parte 2 dessa entrevista. Não perde um minuto e deixa o seu like, deixa o seu comentário aqui pra gente, compartilha esse vídeo com outras mães, porque com certeza essas histórias que a Van ela trouxe pra hoje aqui pra gente vai tocar, tem conexão com muitas mães, porque é isso, a gente não tá sozinha. Fechado? Então, gente, beijo de luz, a gente se vê na parte 2. Até mais!